Bem, a minha proposta aqui, ela está um pouco prejudicada por dois motivos. Primeiro que a ideia de fazer uma apresentação como o Samuel deu, que eu achei bem melhor, inclusive, de mostrar a ferramenta, a gente precisaria de mais tempo para preparar e tal, eu acabei não tendo esse tempo. O Edmar falou comigo ontem eu tinha uma reunião, fiquei a tarde toda fora e não tive tempo de preparar. Então eu vou fazer mais um bate-papo, porque como já houve um debate bem técnico sobre o Nuxio, que inclusive a gente publicou, né, e a agenda naquela oportunidade era uma apresentação do Nuxio, que é igual com nomes diferentes ao Alfresco, ele é tudo igual, ele é muito parecido com o Alfresco, com uma vantagem, ele é um pouco mais barato. Um pouco não, ele é bem mais barato. A gente fez alguns testes, como o Samuel fez muito mais com o Alfresco, eu vi que ele customizou a interface, criou já a tabela de classificação de documentos, já montou os vocabulários, a ontologia que ele chamou de... A ferramenta chama de categorias, né? Lá no Alfresco, no Nuxio, ele chama de... eu não sei como é que ele traduz isso, mas é vocabulários, que daí tu tem ou vocabulário de listas, ou vocabulário de hierárquicos, que é a mesma lógica, eu acho, não sei se é a mesma lógica, do categorias. Não, mas eu digo a mesma lógica, assim, que você cria tabelas de N níveis, que são o equivalente a tesauros, mas não exatamente um tesauros, para quem conhece tesauros. O tesauros, o requisito de tesauros é que tenha que ter termo equivalente. Me ajudem aí, vocês que são de arquivística, aí, por favor. Tem uma série de requisitos, tem um protocolo específico para definir essas coisas todas, que daí não é propriamente vocabulário. Vocabulário é um conjunto de termos ou de expressão, ou uma lista, ou hierárquico. Bem mais simples de fazer. Nós fizemos uma dezena de testes aí. As funcionalidades que o Samuel anunciou, ele tem também. Eu propus uma agenda, né? A do Samuel ele colocou no final, na conclusão, eu quero discutir também a agenda. Essa parte técnica aqui eu vou passar, porque é mais para o pessoal técnico, mas é exatamente, por exemplo, a parte de montar drive, o equivalente ao nosso drive G aqui, que seria o drive para quem não é do tribunal aqui, que não conhece o nosso jargão, você montar drive de rede. Né? Você monta drive de rede nele, ou com WebDAV, ou com FTP, mesma coisa que o Alfresco. E tem o mesmo comportamento, com alguns diferenciais. Ele tem uma ferramenta para isso, que é o chamado Nuxio Drive, que seria o equivalente, para quem conhece, ao Dropbox, que eu acho que o Alfresco tem também, mas eu acho que não é da plataforma, né? É um plugin. É uma feature que você pega lá, né? Ele tem isso nativo. Por meio disso aqui, dá para fazer algumas coisas. Por exemplo, edição de metadados. Ele tem, quando você monta um drive, que seria montar o equivalente a um Dropbox, e edita diretamente nesse diretório. Então, imagine um drive local, eu não instalei ali, um drive local, drive H qualquer. Esse drive, na verdade, é um diretório remoto, com uma réplica local. E essa sincronia é feita automaticamente por ele. Isso é a primeira funcionalidade dele. Então, toda a parte que o Samuel explicou, gerenciamento de versão, por exemplo, lock de arquivo, eu estou editando o arquivo, o Marnes abre o mesmo arquivo lá, vai ser dito para ele, Marnes, está bloqueado, só vai abrir para leitura. Se tu quiser, tu tem que salvar com outro nome. Ele vai te permitir fazer isso, mas vai fazer essa parte de lock. Também vai fazer a parte de gerenciamento de versão de forma automática. Tu vai lá definir. Ele tem um conjunto de regras default para nominar arquivos, mas você pode mudar por meio de scripts essas regras default. Então, por exemplo, a gente tem uma maneira aqui, que está padronizada, para nomear arquivos e versionamento de programas de computador. Você pode criar regras para versionamento de nomes de arquivos. E essas regras você expressa por meio de scripts e incorpora no sistema. Então, toda vez que você abre um arquivo e ele vai te perguntar na hora de salvar, é uma nova versão? Esses são recursos dos editores. E aí são só dois que ele suporta. São duas plataformas, que é a Microsoft e o LibreOffice. Né? Outras daí não tem. Quer dizer, não sei se não tem. E ele faz toda essa parte de gerenciamento de versão de maneira automática. Isso
Isso, Samuel, fica transparente para o usuário se usar direto o Nuxeo Drive. Se usar o WebDAV, não. Daí é equivalente, quer dizer, não tudo, né? Porque daí o Nuxeo Drive, na verdade, é síncrono. É um serviço que você faz direto na plataforma. Percebem a diferença? Esse aqui é um drive local que sincroniza de tempos em tempos com a plataforma. E esse aqui não. O que faz nele, tu já está fazendo direto na plataforma. Um outro recurso que ele tem, também no Nuxeo Drive, é a edição de metadados. Então, tu vai lá no arquivo, dentro do Drive, aquele... Todo mundo sabe o que são os metadados dos arquivos de Word? Não. Tá, vou mostrar aqui que fica mais fácil. Isso é importante. Eu entendi, Samuel, assim, para a edição de arquivo, o que vai mudar para as pessoas bastante. Por exemplo, essa minha apresentação aqui. Não é aqui. Tem que ser no... Essa aqui, que não é a minha. Está ali, propriedades aqui. Ó. Do lado direito, está bem ruim de ler, né? Aqui tu tem um conjunto default de dados sobre esse arquivo, sobre esse recurso. Uma série de dados que são propriedades físicas, ou seja, data de criação, tamanho, número de palavras, uma série de informações desses metadados que estão relacionados com o arquivo físico e uma série de outras informações relacionadas com quem criou, qual é o assunto, qual é a categoria que está aqui, qual é o status, se é uma versão definitiva. Tudo, para cada um desses campos, é o que Samuel explicou antes. Para cada um desses campos, desses metadados, para fazer a classificação, significa o quê? Significa editar esses dados aí. Então, quando o Samuel falar, nós vamos criar diversos formulários, ou diversos não, vamos customizar da maneira mais simples possível para usar e classificar esses documentos, é basicamente alterar. Esse aqui é um formulário default e restrito, que dificilmente vai atender, eu acredito até que não atende, a Sandra que pode dizer isso, não atenderia diretamente para nós isso aqui. Qual é a vantagem de fazer na plataforma? A primeira delas, vocabulário controlado. Se tu faz a edição de metadados na plataforma, então, por exemplo, tabela de assuntos, o sujeito não vai poder colocar, se a gente definir que não, qualquer texto. Se a gente definir que não. A gente pode definir lá, por exemplo, uma ontologia em multinível e que a pessoa vai lá e para portaria. Uma série de dados que são obrigatórios, que ela vai ter que previamente classificar dentro. Então, isso você elimina risco de erro, aumenta a produtividade, porque você reduz a quantidade que você tem que digitar diretamente, uma série de coisas. Coisa que não dá para fazer diretamente no editor. Você tem que fazer isso, o ideal é que se faça na plataforma, para poder se utilizar desses vocabulários controlados. Isso vale para todos esses campos, categoria. Na verdade, quando eu digo todos, não são tantos, né, Sandra? É assunto, categoria, tipo, número, cabe na mão, né? Para vocês terem uma ideia, o conjunto de informações de classificação do Dublin Core, que é um método de classificação de documentos, são 15 grupos. Em 15 grupos se classificam todos os tipos de recursos, é muito mais do que documentos. Foto, vídeo, áudio, dados sobre dados, qualquer coisa. Isso é um protocolo internacional, mundial, adotado, inclusive, pelo Word, adotado por uma série de coisas. Existem outras técnicas de classificação derivadas. Por exemplo, para fotografia tem uma específica, que é o EXIF. Para vídeo tem outros que estendem esse conjunto básico, né? Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque eu tenho... Como eu disse, a ideia não é explorar tudo isso aqui. Agora, acentuar as diferenças da plataforma Nuxeo, porque nós estamos falando aqui em decidir e escolher. Estamos num processo aí o ano inteiro para escolher, não conseguimos escolher, porque há dúvidas. Mas, assim, qual é a grande diferença em relação do Nuxeo em relação ao Alfresco?
Eu resumiria a duas, do ponto de vista técnico. A primeira delas é o gerenciamento de versões do Nuxio e do Alfresco. O Alfresco tem uma estratégia de mercado, então ele vende um produto, e tem uma estratégia open, que ele entrega para a comunidade uma versão que vai à frente, uma versão beta. Essa versão beta você vai usando de graça. Eles não têm compromisso nenhum com SLA. SLA é tempo para resolver problemas se tiver algum bug. Eles não têm esse compromisso. Aquilo ali é uma versão community, para eles testar novas features, para eles... essa é a lógica de mercado deles. Beleza. O Nuxio fez diferente. Ele tem o mesmo conceito, só que ele tem um produto que é uma versão estável, que eles chamam de LTS, que é Long Term, não sei o que eles atualizam anualmente, e tem uma versão que ele chama de Fast Track, uma versão rápida, assim, de atualizações frequentes, que é exatamente a mesma lógica. Só que a diferença fundamental é que ambas são públicas, diferente do Nuxio, que tem uma versão paga, com features específicas, exclusivas, não participam da versão community. Então, eu acho que essa é a diferença... Oi? Diferente do Alfresco. Estou falando sempre uma em relação à outra. Então, o Alfresco, a versão Enterprise One, né, o nome, tem features que não estão na community. Só vai ter se tu comprar. No Nuxio não tem isso, exceto uma coisa, que é o chamado Nuxio Studio. O que é o Nuxio Studio? É um ambiente de desenvolvimento. É um wizard, é uma plataforma para você estender, fazer o que o Samuel comentou antes. Se eu quiser... Mas aí, tudo isso também, eles dizem que dá para você fazer a unha. Claro que você vai sofrer muito mais para fazer a unha, né? Mas é uma diferença importante. Isso aqui que eles ganham dinheiro, porque isso aqui funciona, na verdade, no servidor deles. É um conceito de Software as a Service. Então, você trabalha, faz as alterações sempre na plataforma e traz essas alterações para o teu servidor. Por outro lado, eu vou mostrar rapidamente aqui, é muito mais robusta a solução. Por que é muito mais robusta? Porque tudo é homologado de maneira centralizada. Tudo. Hotfix, patches, atualização de versões, qualquer coisa é feito. Ontem até eu instalei para testar a versão estável deles, a versão 6, e tinha 26 hotfix. Eu apliquei os 26 hotfix, porque a versão estável deles saiu em fevereiro, né? E eles vão sair com uma nova versão estável agora, versão 7, em janeiro ou fevereiro. Então essa é a primeira grande diferença, a maneira de gerenciar, o produto deles, né? A parte comercial, digamos assim, E agora eu esqueci a segunda, gente, daqui a pouco eu lembro. Eram duas importantíssimas. A primeira, a maneira que eles gerenciam as versões. Meu Deus, depois que eu lembrar eu falo. Isso aqui eu não vou me estender, mas é todas as possibilidades de você reconfigurar. Na verdade, é todo ele. Tu pode reconfigurar, criar formulários e toda essa parte de extensão da plataforma. Isso aqui que eu estava falando antes. Ó. A parte de instalação, isso aqui não é relevante. Agora nessa versão tem o Oracle, tá? Na versão anterior não tinha o Oracle. Umas restrições dele, que aí eu não sei como é que se o Alfresco incorpora, por exemplo, a parte de edição de texto, edição de PowerPoint, edição de um modo geral de documentos, ele não tem nada na plataforma. Tudo são outros produtos que ele estende. Não sei se o Alfresco tem... Ele abre na máquina. A mesma coisa. Tá? Então aí tem os problemas. Então, por exemplo, para renderizar e converter imagem, ele tem lá, eu vou mostrar aqui rapidinho, só que ele usa o LibreOffice, que mudou de nome um monte de vezes. Ele usa o LibreOffice para fazer essa renderização quando você tem arquivos do tipo Microsoft Office. Então, a gente sabe, quem usou já o LibreOffice sabe que tem um monte de problemas nessas coisas aí, né? Conversão de fonte. Então, ele não vai fazer bem feito isso.
O ideal é usá-lo só para visualizar. A parte de conversão de vídeo, ele usa uma ferramenta muito boa, que é o FFmpeg, a gente já testou, e realmente ele funciona bem, a parte de gestão de vídeos. A parte de treinamento deles no Brasil é muito fraca, infelizmente. Tem muito poucos distribuidores, bem menos que o Alfresco. Se bem que o treinamento do Alfresco também não é lá grande coisa, né? Mas assim, para resumir, eles são muito parecidos. Se vocês procurarem na internet... desculpa, eu lembrei o segundo ponto. Que era importantíssimo mesmo, mas... eles são muito parecidos. Muito parecidos. Então, tu vai encontrar na internet pareceres favoráveis a um, desfavoráveis... Não é desfavoráveis, mas assim, pontuando mais um ou pontuando mais o outro. Né? Tem diferenças normalmente associadas a... Por exemplo, desempenho não tem diferença praticamente nenhuma, porque eles são baseados na mesma arquitetura, né? Basicamente a mesma. Então, eles, a parte de banco, eles são virtualmente iguais. Você pode instalar em Oracle, MySQL, Postgre, MongoDB, o Alfresco também, eu acho que sim, né? Isso eu não sei. O Nuxio suporta o Mongo também. A Tere vai usar o Mongo, inclusive. Eu mandei um vídeo, uma apresentação recentemente para ela, porque isso é um dado que a gente vai aprender, né? A Tere, só para voltar lá atrás, né? Quando a gente começou a armazenar arquivos digitalizados, a Tere vai lembrar disso, foi em 2002, eu acho, 2003, a Tere fez um teste lá do desempenho de acesso, não sei se isso mudou muito, Tere, em file system versus banco. Era brutal, era de 8 para 1, eu acho, o tempo, né, Tere? Por quê? Porque banco de dados é para dados estruturados. Eles melhoraram demais para dados não estruturados, para blobs. O problema é que esses blobs são dados binários, para quem não é da área técnica, que são tipicamente arquivos digitalizados de imagem, ou vídeo, ou áudio. Esses arquivos são muito grandes. É comum você ter vídeos aí de 3, 4, 5, 6 gigas, um arquivo. Esse evento aqui vai ter quanto, Cris? Pois é, a gente felizmente não vai armazenar esse de 20 GB, a gente vai armazenar um pouquinho menor, provavelmente uns 4 GB, né? Em torno de 4 GB, que nós produzimos numa tarde. E o tribunal todo dia não, tem 70, 80 sessões por ano que nós produzimos. O Tribunal de Justiça deve ser uma quantidade muito maior do que isso, porque tem sessão em câmara, tem, né? Não sei se vocês filmam todas. Então, o que está nesse artigo que eu mandei para a Tere? Esses bancos não estão preparados para garantir performance quando os dados crescem nessa magnitude. Essa é a lógica lá. Então, nós vamos descobrir isso rapidinho, porque a hora que colocar isso tudo dentro do banco, a gente vai ver se o negócio vai funcionar ou provavelmente vai parar. É uma hipótese, né, Tere? É uma hipótese. Para começar. Então, assim, eles são muito parecidos. Agora, o segundo ponto que eu ia falar é preço. Os dois são muito parecidos na arquitetura, são muito parecidos, mas eles têm uma diferença. Por quê? Porque esse mercado é todo segmentado. Quem é que está no topo desse mercado? Que cobra caríssimo? Basicamente, 3 grandes produtos. Um da IBM, que é o FileNet. Um outro que é líder no segmento, que é o OpenText, canadense, líder no segmento, milhões de dólares. E o terceiro é o Documentum, que o TSE comprou e abandonou, né? Que é caríssimo. Topo de linha. O Alfresco, ele estava numa camada abaixo, porque era o pessoal que saiu da Documentum e criou o Alfresco, né? Ele estava nessa linha, num preço bem acessível, mas ele cresceu. Ele cresceu para nosso azar agora, recentemente. E ele está com pretensões de subir um degrau. Então, o custo dele, né, Samuel? A gente tinha uma pesquisa, o Samuel fez uma pesquisa em 2013, estava na faixa de 250 mil, a expectativa nossa. O ano passado ele já pulou para 1,4 milhão. Né? Então, olha só. Dólares ou reais? Não, reais. O Nuxio tem uma estratégia de mercado muito mais
ainda, porque eles ainda estão aqui, eles estão nesse outro, esse segmento, como eu falei, é todo, né, todo em camadas, assim. Grandes empresas pagam 5, 6 milhões, tranquilo para isso. O Nuxeo, a versão que a gente cogitou, ele só diferencia no tempo de suporte. Então, se quiser 24/7, vai pagar $125 mil, preço mundial. No Brasil é $125 mil, mais 18% de imposto, mais uma taxa de administração, por aí. Então, vocês podem calcular. É o preço que eles praticam. O segundo é um suporte 8x5, 8 horas por dia, 5 dias na semana. Esse preço cai para $78 mil. E o terceiro, eu não lembro agora. É por ano, Marcos? Por ano. Licenciamento anual. Então, gente, para nós aqui ficaria perto de R$500 mil por ano. Então, eu concordo com o Samuel. Esse tipo de produto, ele é estruturante. Ou seja, ele é uma base que tu coloca logo acima do banco ou do sistema operacional e que vai suportar uma infinidade de aplicações. Né? Por exemplo, no nosso caso, vai migrar para ele o eDocs, vai migrar para ele o DriveG, vai migrar para ele toda a parte de gerenciamento de dados digitalizados, toda a parte de gerenciamento. O próprio Pi poderia rodar em cima dele, então todo o recurso, documento gerado no Pi, armazena por intermédio dele, ou não, né? Vai direto no banco, mas ele permitiria fazer isso. PJE no futuro, todas essas plataformas, esses recursos, quando eu falo recurso é o nome que eles dão, né? Porque a gente já tem que começar a pensar que não é mais tratar de documento, arquivo, a gente tem que pensar em documento, qualquer coisa. Pode ser uma gravação de áudio, o Tribunal de Justiça tem lá, qualquer sessão hoje, já gravam, não sei qualquer, mas eu sei que de família gravam, criminal gravam, é isso, né? Não, de família, desculpa, eu estou sempre olhando para ti por causa de TI, mas então me perdoe, pensei que você era da área de TI. Desculpa o constrangimento. Não sou da área dessa parte de gravação. Ah, tá. Mas eu sei que o TJ, na área de família e criminal, eles gravam já. Então, hoje integra um processo judicial, não só documentos, não só textos, arquivos textos, integra, né? Então, hoje, documento, por isso que nós colocamos como requisito, já desde o início desse ano, que essa plataforma tem que gerenciar todos os ativos de informação que nós dispomos. Isso é um requisito. Então, assim, qual é o decisor? Nós vamos pagar 500 mil por ano ou 1.400.000. Basicamente é isso que nós estamos falando. Porque os dois vão fazer basicamente a mesma coisa. Né? Vai ter um custo maior ou menor para fazer o que o Samuel falou, que é a customização. Eu vou pular isso aqui tudo, porque essa parte conceitual é muito parecida. Muito parecida mesmo. Eu acho até que porque é aquela história, são dois produtos que um fica... É que nem o Toyota Corolla e o Honda Civic. Né? Sai um na frente, depois o outro vai lá e eles ficam assim. É a mesma lógica desses dois aqui. Os testes que a gente fez... Aqui eu tenho uma agenda diferente, um pouco diferente, né? Porque eu fui mais específico, mas eu faço questão de apresentar, porque quando o Samuel fala aí, a gente vai mastigar bem a plataforma para simplificar a vida de vocês, do usuário e tal, para você não maltratar vocês e tal. Samuel, assim, em relação a documentos corporativos, eu tenho dificuldade de ver se a gente vai ter um custo tão alto. Até queria que tu me ajudasse a pensar. Um custo muito alto para essa customização. Porque na minha avaliação, nós temos uma fase V0, que é basicamente, essa parte aqui é exclusivamente técnica, é trabalho para o André, para o pessoal da rede, para a Terê, customizar banco, o servidor de aplicação, JBoss, etc. É o DAP, autenticação do usuário. Essa parte aqui que é da Sandra, da Soraya, do pessoal da arquivística, né, que é montar a estrutura de tipos documentais, que daí são coisas ortogonais. Primeiro, onde as pessoas vão colocar os arquivos, que é uma estrutura de folders, uma estrutura de diretórios. E a segunda dimensão são esses metadados
que têm que ser criados para as pessoas associarem no campo, assunto, categoria, na portaria, quais são os metadados. São... Ajuda aí, Sandra. Número, ano, quem assinou, texto, ementa, né? Ou seja, não é uma coisa que tem um custo de treinamento tão absurdo assim. E também, talvez de customização, não sei. Essa parte de configuração do WebDAV aqui é para quê? Para funcionar como Drive G. Aí eu já concordo com você. Porque nós temos uma cultura hoje que está entranhado na cabeça das pessoas de uma estrutura em silo. As pessoas veem o Drive G como uma estrutura hierárquica, cada um bota no seu quadrado ali, né? Cada um fica ali e tem uma visão. Isso aí, na plataforma, muda, porque você coloca numa estrutura hierárquica, mas não é verdade que o acesso é só para quem tem acesso numa estrutura hierárquica. Não é. Ele é multidimensional. Tem um outro conceito associado de segurança que a gente chama de Access Control List. Para cada uma dessas pastas, você pode atribuir que tipo de permissões as pessoas vão ter para acessar aquilo ali. Uma vai poder ler e escrever, uma vai poder deletar, uma terceira vai poder só ler, uma outra não vai ter acesso nenhum, e coisas do gênero. Então, é diferente da ideia que a gente tem hoje, que é hierárquica do file system. Desculpa, mas hoje é hierárquica com controle. Não é toda, pode ser toda a árvore que tu entra. Não, exatamente. Mas o que muda é o conceito, Marcos. Muda o conceito. Uma outra dimensão que tem, que o Samuel mostrou ali, que também tem no Nuxio, que é a possibilidade de a gente ter, que já deveria ter há muito tempo, cada um servidor, cada um grupo de trabalho, cada um setor, cada um projeto, ter uma dashboard, ter uma página, ter um site. Né? Site de eleição, site do grupo de arquivos, site da força-tarefa que vai fazer um determinado trabalho. Por quê? Porque esse é um repositório de acesso e de uso comum. Isso tem nas duas. Isso também muda o conceito, Marnes. Você vai fazer aquilo ali? Não, aquilo ali eu só quero que o meu grupo tenha acesso. Não, esse aqui eu só quero que só eu, o fulano e Beltrano, consiga alterar, mas eu quero que todo mundo leia. Publiquei hoje o PPT disso aqui, permito que todo mundo copie e acesse. Então, isso tudo vai estar na plataforma, mas é cultura, isso é nativo, não precisa desenvolver nada. É instalar, logou e já tem. Eu vou mostrar agora, daqui a pouquinho. Então, essa parte aqui, dá para fazer exatamente igual que tem hoje? Dá, mas seria uma tremenda burrice. Né? Um desperdício de recurso. Então, aqui tinha uma agenda, Samuel, que eu continuo mantendo. Né? Eu acho que, por exemplo, a parte dos arquivos multimídias que a gente tem hoje. Por exemplo, a apresentação PowerPoint que foi colocado, as apresentações minhas, que estão no YouTube, se colocar o meu nome não vão achar, porque não tem classificação. Foi colocado, o último encontro do juiz só tem encontro do juiz. Se procurar pelos nomes, não vai achar. Não estou criticando ninguém aqui, pelo amor de Deus. Né? Não estou criticando ninguém aqui, tá? Mas por quê? Porque não tem um processo de classificação e de inclusão desses metadados para a publicação. Não tem uma política ainda institucional. Então, isso para mim é fundamental fazer e logo. Né? E não é difícil. Né? Parte do eDocs vai dar trabalho. Não por causa do eDocs, mas porque vai ter que customizar quem está pendurado no eDocs. Né, Rogério? Tem um monte de aplicações que tem ali, que daí tem que ver essas interfaces. E os tipos documentais, aí, pelo amor de Deus, aí eu acho que é muito fácil. Viu, Samuel? Eu não consigo ver. Se a gente adotar na plataforma, se quiser, por exemplo, hoje ele mostrou o LexEdit. O LexEdit é uma ferramenta maravilhosa, só que eu conheço, eu já vi. É um editor todo travado. Por quê? Porque é um editor para edição de leis, de normas. E vocês viram o que ele apresentou aqui. Então, se a gente quiser esse nível de controle sintático, léxico, semântico, aí tudo bem. Aí vai ter que fazer um monte de ferramentinhas para cada tipo documental. Portaria vai ter que ser estrito. Né? Mas eu, sinceramente, acho que... Porque hoje a gente não tem nada. Hoje a gente não tem nada. O sujeito edita lá, de qualquer jeito, o texto, no Word, copia e cola a versão anterior, salva outro nome e sai.
Então, assim, para sair do inferno, vamos chamar assim, e direto para o céu, vai demorar muito. Então, eu acho que dá para fazer uma fase de transição com a edição dos metadados na plataforma, com o vocabulário controlado, basicamente nessas duas dimensões. Para quem é de arquivista, aí ficou claro isso. A estrutura de folders, de diretório, numa das dimensões, e o conjunto de metadados nas outras. Assunto, tipo, classe, número, nessa outra dimensão. Isso como um sistema controlado para fazer essas duas coisas. Então, é essa aí a agenda que eu... Desculpa para quem não está acompanhando esses debates nossos aqui, né? Eu não sei se vale a pena mostrar aqui. Eu vou mostrar, né? A cara do... Tem uma foto do Samuel ali, em homenagem a ele. Quer ver, Samuel? Ixi. Yeah. Bom, aqui é o dashboard inicial, que é parecido com que seria a página individual das pessoas, ou dos grupos, ou das... Né? Com os últimos documentos acessados. Ixi, que legal. Pô, pena que eu não tenho testemunha aqui. Oh, pelo menos esse não deu erro. Ó, esses botões aqui ele renderiza na hora. Então, por exemplo, aqui eu instalei um conversor de PDF lá. Vamos ver se vai funcionar. Ó, ele gera aqui já é um ODT, ele gerou um PDF. Aqui, por exemplo, a gente poderia colocar um conversor para EPUB, por exemplo, que é o que já tem lá no LexEdit. Então, isso você pode estender, colocar scripts e colocar outros filtros. Né? E ele renderizou isso na hora. Também tem uma pré-visualização, nesse caso aqui é um arquivo feito já no formato ADT, LibreOffice, então ele também... Se fosse um doc, ele renderizaria. Deixa eu ver se eu tenho um doc aqui. Tem. Aqui é um doc. Renderizou. Esse aqui não teve muito problema. Né? Mas poderia ter, dependendo do tipo, tem. E aqui é a parte de edição de metadados, que é o que a gente estava falando antes, os tipos. Aqui que está a diferença. Ó. Nós criamos algumas classificações. Aqui, esse campo aqui, natureza. Então, é um vocabulário controlado, como eu falei. Né? Ou não. Você pode acrescentar outros dados ali, deixar uma lista aberta. Vai colocando e ele vai acrescentando de maneira automática. Esse aqui é de assuntos, já é hierárquico. Né? Porque se definiu que esse é hierárquico. Como se você estivesse colocando tags ali de maneira ilimitada. Privilégios, a parte de privilégio de acesso. Que aqui o código, se tivesse algum sistema de codificação. E por aí vai. Não vou me estender aqui. Né? Aqui tem a parte de versionamento, que como eu falei, tem 2 níveis de versionamento, versão maior e versão menor, que é mais ou menos a estrutura que a gente tem hoje para programas. E é um padrão mais ou menos internacional, minor changes e major, né? Mudanças maiores, mudanças menores. E ele faz esse gerenciamento automático com essa técnica bem simples de numeração. Né? E aqui a função guardar, ao invés de salvar. Essa tradução é dele, tá? Automática. Se a plataforma, por exemplo, na minha máquina que está em inglês, ele vai gerar a versão em inglês. Depende da configuração da máquina. E aí tem os outros atributos, que eu não vou... A ideia não é estender. Os tipos de publicação, relacionamentos com outros arquivos. A parte de
vocabulários é aqui. Toda a parte de tabelas, você pode criar indefinidamente esses tipos de tabelas. Então, por exemplo, aqui já tem previamente configurado tabela de continentes, né? Tabela de países. E assim tu pode... Aqui é um trabalho para a Sandra, ela que vai criar essas tabelas todas e fazer Isso aqui não é um tesaurus. Para usar um tesaurus mesmo, aí tem que acrescentar uma feature, um add-on. Daí é um tesaurus clássico, né? Porque tesaurus é bem mais complexa a gestão dele. Tem vocabulário controlado, tem uma série de outros recursos que têm que ser associados a ele. Como eu disse, a ideia... Aqui a parte do workspace é praticamente igual, né, ao que vocês viram no alfresco. E a minha intenção, como eu disse, não era, como o Samuel fez, de apresentar a plataforma, assim, era mais destacar esses aspectos e acentuar essas diferenças. E é isso. Camargo, eu tenho uma pergunta de fazer. E serve para ti como para o Samuel. Considerando que nesse curso de gestão de informação que a gente fez, estava lá, pelo menos por aquilo que eu entendi, dizendo que até os e-mails vão merecer classificação, haveria a possibilidade dos nossos e-mails também estar interagindo com uma dessas duas ferramentas para já ter uma classificação prévia e etc? Sim. Desculpa, Samuel, deixa eu só... Sim, o Núxio, ele permite, ele suporta o protocolo IMAP, ele poderia ser um servidor de e-mail e tratar cada e-mail como um documento, tá? Inclusive, poderia controlar, aí, claro que teria que estender, teria que fazer formulários para você editar e-mail. Mas ele já é um servidor de e-mail, então ele já tem isso nativo. A ideia é que essa plataforma substitua o Zimbra? Não. São coisas distintas, né? Não, ele suporta isso, não significa que a gente... A gente vai ter que ver, porque tu está falando com o Itaci do TJ, o TJ comprou o pacote completo da Microsoft, que é o sonho de consumo, assim, porque tem o Office, tem o e-mail, tem o comunicador instantâneo, só que custou 15 milhões, né? Né? Isso, Então, como nós não temos 15 milhões, a ideia é a gente integrar dentro do possível a parte do repositório de documentos numa ferramenta única, né? O e-mail, eu não sei do alfresco se ele integra, é bem provável que sim, né? Mas a ideia seria, a gente teria que repensar o e-mail, porque, por exemplo, o e-mail é uma coisa. Agora, registro de bancos de dados, por exemplo, é uma outra coisa que tem que trabalhar a temporalidade também, né? O meu registro lá, meu cadastro no SRH, né? Uma hora ele pode ser descartado ou não. Então, são outros tipos de documentos um pouco mais complexos, nós vamos ter que estudar a forma de como guardar isso. Entendeu? O e-mail é uma coisa bem complicada, porque o e-mail, a gente fica brigando com a cota lá, né? Está chegando na cota. Só que quantos por cento dessa cota é lixo e quantos por cento eu tenho que guardar de verdade? Então, essa é uma grande discussão, né? Que parte daí que a gente tem que ver. Sim, exatamente. Viu, Marnes, em princípio, o escopo que tem hoje, que foi definido no final do ano passado, tem, na verdade, não sei se foi formalizado, porque aquilo, eu fiz uma minuta e ficou numa minuta até hoje, mas ele tem 3 domínios. O primeiro domínio são os arquivos do passado, que estão digitalizados, são os arquivos que a equipe do pessoal do arquivo faz lá a digitalização, todo o nosso passivo. O segundo grupo são os arquivos do Drive G, mas aí não todos, são os documentos que são classificados como orgânicos, né? Documentos que são institucionais, mas seria um Drive G modificado, digamos assim, Drive G disciplinado, né? Já com os documentos previamente classificados, portarias, ofícios, documentos oficiais. E o terceiro grupo são os ativos que a gente tem em multimídia, que seriam fotos, áudio e vídeo. Esse é o escopo que está na proposta atual do projeto. A forma de apresentar isso, de renderizar essas informações, daí tem as mais variadas plataformas. Em princípio, a própria plataforma tem já recursos para mostrar essas informações, né? Que é como o Samuel falou antes. Não adianta você colocar foto lá e não ter metadados para buscá-las, né? Daqui 10 anos você não vai achar mais nada lá dentro. Da mesma forma, vídeo. A gente está agora fazendo esse trabalho de indexação. Eu vou fazer isso, um script para embutir os metadados dentro dos vídeos. A gente já fez toda a conversão dos vídeos, já terminei. O script levou 2 dias e para rodar levou 2 meses.
Acho que foi quase... Não, menos, né? Eu exagerei um pouco. Foi mais de um mês, né, Soraya? Soraya que fez a... Agora, semana passada, a gente fez o segundo bloco, porque tinha alguns diretórios lá meio torto, e ele ficou rodando ali, sei lá, 3, 4 dias. E agora a gente vai fazer a segunda fase, que é inserir os metadados. Então, qual é o grande problema para nós todos? E aí sim eu concordo que vai demorar. Nós nos habituarmos a... metadado vai ser parte integrante da nossa vida, daqui para frente. Porque se tu não coloca dados sobre os dados, você não acha mais. Busca textual com texto livre, né, é jogar num caldeirão e depois nunca mais conseguir recuperar. Vocês têm mais alguma pergunta? Bom, então agora em votação, né? Eu só queria fazer antes de encerrar, eu queria fazer uma consideração aqui. E agora, assim, nós estamos todos entre amigos aqui e é uma coisa que incomoda bastante a gente na área técnica e área pública, que é a nossa dificuldade de fazer acontecer esses grandes projetos. Esse projeto é um projeto estruturante, projeto importantíssimo. Ele vai afetar a forma de desenvolver aplicações de maneira, assim, é um turning point. Eu não tenho dúvida disso. É que nem trabalhar sem banco e, de repente, você tem um banco de dados para começar a armazenar coisas. Nós estamos estudando ele eu cheguei nele em outubro do ano passado. Né? Nós ficamos o ano inteiro discutindo. Nós estamos no 3º evento né? E terminamos o ano que vem a gente não vai fazer. A gente não vai fazer o ano que vem. Eu sou péssimo profeta, mas a gente não vai fazer. Porque o ano que vem começa em março, abril, maio fecha o cadastro, início de maio, depois começa a eleição. Então, quer dizer, nós vamos levar esse projeto para 2017. Eu me aposento em 2018, então, né, eu queria ver esse negócio funcionando. Então, essa é a dificuldade que a gente tem de fazer essas coisas acontecer. Eu acho que é uma coisa que a gente não conseguiu, numa geração, superar e para quem tem pressa, incomoda demais isso. Porque, nesse caso agora, eu acho que o decisor é custo, não tem outro. A discussão é, nós vamos pagar 1.400.000 por um produto, por ano, ele tem que valer a pena. Ele tem que valer a pena, porque para valer a pena significa que a gente tem que ter um projeto para implantá-lo e rápido, para que as pessoas usem, que as pessoas se beneficiem, que isso transforme e que transforme em produtividade. Né? Porque, infelizmente, produtividade no serviço público é quase uma utopia, né? Produtividade no serviço público é uma utopia. Você vai a um processo de escolha, leva 1 ano. 1 ano e 3 meses, não, vamos pensar mais um pouco. Não, vamos fazer mais 2 workshops. Vamos fazer, e nada, e vai. Não, agora vamos fazer ano que vem. Não, ano que vem não dá, porque ano que vem nós vamos fazer eleição. Então, essas coisas aqui... não é um desabafo, eu estou super bem, mas eu acho que é quase um alerta. A gente tem que mudar essa cultura, porque isso é uma coisa que faz... O ativo mais importante das pessoas é o tempo. Qualquer outra coisa você compra, você contrata. Tempo perdido não volta mais. Foi, não tem como recuperar. Né? Drucker disse isso em 1950. Tempo é o único ativo que é irrecuperável. Perdeu, foi, não dá mais. Estamos em novembro. Foi, não dá mais. Esse ano, não dá mais. Ano que vem, não dá também. Vamos para 2017. Né? E o outro custo, já que eu estou empolgado, é o custo da não informatização, que é um custo que pouca gente conhece. As pessoas não calculam o custo do não informatizado. A gente conhece o custo de adquirir. Não, vamos pagar. Não vamos pagar 1.500.000 para um software. Mas quanto ele vai reduzir vai aumentar em produtividade? Quanto que ele vai contribuir para a eficiência e tal? Esse custo, esse benefício, ninguém calcula no serviço público, porque nós não temos o ativo vender. Então, ninguém calcula.
A gente só calcula, não, quero software livre. Mas daí eu vejo o TSE gastando 17 milhões agora com rede. Ninguém sabe que a gente implantou um sistema de rede super seguro aí, do checkpoint, não sei o quê, 500 mil reais por tribunal. 17 milhões de reais, foi implantado agora. Né? Oracle Enterprise, Oracle Application Server, comprado, pago durante 8 ou 9 anos, nunca usamos. Compramos o documento, nós usamos. Eu, quando trabalhava com a Terê, instalei lá em 2002, né, 2003. Só 2 TREs, aliás, um TRE e o TSE usaram. Nós. 70 licenças, 4 milhões de dólares foi comprado na época. Nunca se usou. Compraram o documento para brincar. Então, vamos brincar um pouquinho aí, instalaram nos TREs. Não, agora não vamos brincar mais. Esse negócio aí não vale a pena. Então, isso não pode. Porque, junto com comprar um negócio desse, tem que vir tudo isso. Tem que vir o debate, a discussão, a criação de cultura, a implantação de sistemas, a customização. Tem que vir tudo isso. Treinamento, investimento, porque isso custa caro. Não é um dinheiro que se pode brincar e depois jogar fora. Então, desculpa incomodá-los com isso, mas isso me incomoda bastante. Eu queria, não sei se alguém tem mais alguma consideração. Só por o que eu falei, ninguém mais quer falar nada? É bem semelhante. Só que pode fazer pelo Nuxio Studio, é bem mais rápido de fazer. Tudo por meio de... Só que eu não tive tempo nem paciência para fazer. Tempo mesmo é um ativo bem escasso. Mas é bem fácil de fazer. Eu ousaria dizer... Bom, eu acho até que é mais fácil, porque ele faz tudo por meio de Wizard. Tudo não, grande parte. Então eu não sei. Mas ele é muito parecido. Com o estúdio, pagando. Com o estúdio. A plataforma é free. As duas é free. Eu baixei ontem a versão 6, que é a versão estável. Baixei e instalei. É para estender. Exatamente. É o estúdio. Daí tem o suporte. Tem o acesso. O 500 mil é para acessar a ferramenta de customização, que você falou, e o suporte. O suporte é irrelevante, eu diria. Por que é irrelevante? Porque todos os patches são publicados. Está lá no GitHub. Tudo está lá. Inclusive da versão estável. Diferente do Alfresco, que daí tem que ter o Enterprise One com as versões estáveis. Eu acho isso também. Bom, gente, então eu queria agradecer a presença de todos. Dizer que é um prazer revê-los. Nós vamos só retomar esses eventos no ano que vem, que o ano acabou, né? O ano acaba em novembro e começa em março, para nós, né? Felizmente. Então, boas férias a todos. Se a gente não vê o pessoal do TJ aqui, até um próximo encontro. Um bom Natal, um bom ano, né? Já estou me despedindo. Pessoal do Paraná, foi um prazer tê-los aqui. Lamentavelmente não conversamos muito, nós aqui, mas eu sei que vocês tiveram uma boa acolhida ali pelo pessoal da CGI. Então, sejam sempre bem-vindos. Um grande abraço para todos os colegas lá do TRE do Paraná. Muito obrigado a todos, uma boa noite, até mais.